queridos professores do Departamento Infantil. Estamos aqui para mais uma trimestral, a primeira do ano de 2025. Estamos felizes pela oportunidade de estarmos juntos. Neste momento nós iremos começar a dar ideias, a falarmos um pouquinho de uma classe muito especial, que é a classe dos primários. Uma turminha alegre, uma turminha muito animada por sinal e de fácil aprendizado. O meu desejo é que você preste bastante atenção nas sugestões que iremos dar ao longo do nosso momento aqui agora e que você, querido professor, possa colocar em prática para que a sua turminha, os primários, nossas crianças queridas, que têm a faixa etária aí de 7 a 9 anos, que eles possam aprender cada dia mais sobre Jesus e possam crescer em sabedoria e graça. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe você, querido professor, e que nós possamos ter esse momento juntas com grande qualidade. Que Deus abençoe. Olá, querida professora! Para que seu aluno seja bem recebido na sua sala, é preciso que ele identifique qual a sua sala. Para isso, é importante que tenha identificação na porta da sala dos primários. Você pode usar molduras como estas, e nós temos também imagens que identifiquem o nome da classe e também a idade. Outra opção que nós temos é essas placas penduradas na porta, feitas de MDF e também dessas um pouco mais simples, feitas com emborrachado EVA. Kécia, tudo bem com você? Tudo bem, Vanessa. É um prazer estar aqui, para a gente apresentar um pouquinho dessas ideias para vocês. O momento de confraternização, Kécia, é um momento muito importante para as nossas crianças, não é mesmo? Com certeza. É esse momento que eles estreitam os laços de amizade, eles criam identificação, eles geram a identidade deles neste grupo. Então, para isso, você precisa ter na sua sala um mural. Nesse mural, é necessário que tenha fotos dos momentos dessas crianças, foto também dos aniversariantes com as suas datas. Aqui nós estamos trazendo para vocês 2 tipos de mural, Um, assim com a marca aquela parede preta de giz, Onde você pode usar a caneta de giz ou o próprio giz de escrever em quadro negro, para que as crianças mesmo possam fazer suas anotações, ou também colar post-its, E também pode ser esse outro tipo, onde eles trazem, além das fotos, você coloque outras situações em que eles vão usar no momento da escolinha. Um momento muito importante é dos visitantes. Nós precisamos receber bem, que esses são nossos visitantes. Sim, todas as crianças precisam se sentir acolhidas na classe, não é, Vanessa? E os visitantes também estão incluídos nessa parte. E quando eles chegam, é legal que você tenha ou um post-it ou um papelzinho que a criança possa escrever um recadinho, como ele está se sentindo, pode colar na sua parede, pode também acrescentar no seu outro mural e fazer a sua parte de estar presente. Além disso, é muito importante que a classe tenha uma lembrancinha, para que aquele momento se torne especial para essa criança e que ela queira retornar na sua sala dos primários. Olha só, esse trimestre nós estamos com as missões voltadas para o Japão. Então, nós trouxemos algumas ideias voltadas para o origami, que faz parte da cultura japonesa. Uma ideia bem legal de fazer e que eles se divertem muito é esse sapinho. Se a gente mexe, ele pula. Eu tenho certeza que a sua criança vai gostar muito. Também, algumas ponteiras de lápis, também feitas de origami, como esse peixinho, como esta flor, ou também algum outro item que seja em EVA mesmo, conforme a sua possibilidade. Esta ideia é muito interessante. Ela pode ser apenas um enfeite de mesa ou também um mobile para que seja pendurado em algum lugar. É bem fácil, ele parece complicado, mas ele é bem simples de fazer. Dentro desta flor, você pode colocar uma velinha eletrônica, que é a luzinha que vai iluminar
o ambiente onde essa criança coloque o mobile ou a florzinha. Olha só, é uma ideia bem legal e também bastante acessível para a sua escolinha produzir para os seus aniversariantes. Também temos opções prontas, é claro, né? Aqui, como um chaveirinho, como a caixinha de promessas e assim outros itens como a lanterninha japonesa que pode ser doada para essa criança. E assim vai marcar esse momento especial do seu visitante. Mas e aí, Kessia? Os nossos visitantes já foram acolhidos e tem alguém de aniversário essa semana? Ah, é muito importante esse momento, né, Vanessa? Com certeza. A gente precisa deixar marcado ali e destacar os aniversariantes da semana. Então, é importante que a gente tenha aqui o mural, né, com as fotos da criança, com a data do aniversário, né? Ou pode ter um mural assim também com um bolo, né, um simbólico. E aqui no post-it, a criança mesmo pode anotar o seu nome e a data do seu aniversário, né, Vanessa? Quanto mais ele participar desses momentos e da interação na sala e decorar a sua sala, mais ele se sente pertencente a esse grupo, não é mesmo? Com certeza. Ele precisa estar à frente, ativo, durante toda a programação da classe, né, Vanessa? E a gente precisa também fazer desse momento, para ele se tornar especial, a trazer ali um momento de oração por aquelas crianças, né, que estão comemorando o aniversário, cantar parabéns para elas, né, e dar aquela lembrancinha. Um detalhe importante, né, Vanessa, é que cada criança, durante todo o ano, deve receber o mesmo presente. Exatamente. Não é? Para que eles não se sintam assim, uns mais, recebendo mais e outros menos. Então, a gente coloca ali o mesmo presentinho para dar para todas as crianças durante o ano. O que você pode dar diferente, às vezes é para o menino, para a menina, né? Exatamente. Fazer uma diferença sim. Mas nós trouxemos aqui algumas sugestões para vocês. Olha só, aqui a gente tem uma capa de caderno, né? Aqui é uma ideia, vocês podem decorar e fazer da forma que achar melhor. Aqui a gente tem uma bonequinha que ela pode ser pendurada na porta ou pode simplesmente servir como decoração, né, no quarto. Aqui nós temos alguns materiais escolares, como estojo, né, lápis, post-it, enfim. Aí vai da criatividade de vocês também, e né? Da possibilidade financeira, né? Exatamente, de acordo com a sua realidade, né? Você vai escolhendo aí. Aqui a gente também tem um caderninho, ó, que pode dar de lembrancinha como caderno de oração. Uma agenda pode ser um caderninho de oração, né? Aqui dentro ela pode anotar, colocar os seus dados, enfim. Temos também aqui, ó, copos e garrafinha, né? Que pode ser dado. Aqui é uma escova de banho, enfim. São algumas possibilidades que nós trouxemos aqui para vocês, para dar como sugestões do presentinho de aniversário para essas crianças e fazendo assim um momento especial e marcar ali na classe para eles. E eles vão gostar, com certeza. Todo mundo gosta de receber um mimozinho, não é mesmo? Sim. E agora nós temos outro momento muito especial na nossa sala, que é o momento de louvor e cânticos. As crianças precisam estar envolvidas nesse momento. Então nós trouxemos aqui uma ideia para que a criança não fique assim, que música a gente vai cantar hoje? O que vai cantar? E às vezes fica naquele vácuo na sala, né? Até que eles decidam, ou canta sempre a mesma música. Então a gente trouxe uma sugestão diferente para vocês hoje. A gente vai fazer com as crianças uma lista de louvores preferidos da turma. Aqui nós colocamos uma ficha com 10 opções, onde eles em algum momento da sala vão criar essa lista, né? Colocando aqui as músicas preferidas de toda a turma. E a cada sábado, quando você for chegar no momento de louvor, você precisa ter uma caixinha musical. Essa caixinha tem aqui dentro bolinhas de ping-pong, aonde nós tiramos o número que está aqui na bolinha e vemos na lista que está pregada no seu mural qual é o louvor que vai ser cantado. E assim pode cantar 1, 2, 3, quantos a sua salinha quiser através do sorteio na caixinha musical. Pode ter certeza que vai ser muito divertido e eles vão ficar ansiosos por esse momento.
E é um momento onde eles também estão participando, né, Vanessa? Sempre, sempre a participação ativa da criança na sala. Isso. E como que fica tão lindo e diferente, né? Uma forma simples, diferente e que eles vão estar ali participando e vai estar ajudando a otimizar o tempo na classe, na nossa classe, porque todo o tempo é muito precioso, né? Exatamente. Outro momento muito importante é o momento da oração. Este momento precisa valorizar novamente o que a criança traz sobre a sua semana, sobre os seus desejos pessoais, aquilo que está no seu coração, valorizando os pedidos e também agradecimentos individuais de cada um. Além disso, a gente também pode trazer um motivo especial de oração, né, Kessia? Sim. Então, a gente pode trazer maneiras lúdicas de sortear este momento de oração e a gente pode estimular a criança a que eles orem durante toda a semana por aquele motivo e assim fazendo parte de uma oração coletiva. Aqui a nossa ideia é fazer um dado com 6 temas de oração que são família, estudo e escola, comunhão pessoal, amigos, igreja e também saúde. Essa é a sugestão do dado. Mas também podemos fazer a mesma coisa de outra forma, né? Se você não pode construir um dado, você também pode construir um varal de oração. E é muito interessante, né, Vanessa? Porque é uma coisa prática, né? Você pode imprimir as imagens e vai colocando aqui, ó. Coloca o motivo de oração, né? Pendurado no varalzinho. Assim. E aí a criança, juntos ali na classe, pode escolher qual o motivo de oração que eles vão orar naquele dia ali na classe e também no decorrer da semana. Exatamente, e até mesmo esses motivos de oração podem ser construídos juntos, né? Eles que Sim. podem fazer essa escolha de quais os motivos de oração que eles vão querer sortear a cada sábado. Aqui nós temos também, Vanessa, uma outra sugestão, né, para incentivar o momento de oração, o tapetinho, né? Que aqui você pode providenciar um paninho de pelúcia, pode ser até um EVA, né, aquele emborrachado mais grossinho, né, para poder incentivar esse momento de oração com as crianças. E a posição ajoelhada, né, que a gente também estimula essa reverência. Exatamente. Mas falando em oração, nós temos nesse trimestre os 10 dias de oração. E nós precisamos registrar esse momento também na nossa salinha dos primários. Uma das sugestões que nós temos é você ir acrescentando mãozinhas com os motivos de oração no seu mural. Você pode criar um mural específico para esses 10 dias de oração ou ir acrescentando no seu mural cada mãozinha com o motivo de oração escrito nela. Ao mesmo tempo que a gente faz uma decoração na nossa sala, aumenta esse motivo de oração durante esses 10 dias, mostrando esse momento especial, a criança também pode levar para casa o seu bloquinho, a sua mãozinha de oração, aonde a gente fez aqui com EVA, também pode ser feito todo em papel, com a posição, né, de mãos justapostas, e aqui dentro são 10 folhas coladinhas para que ele possa, em cada mãozinha, anotar o seu objetivo de oração daquele dia. E por falar em comemoração, né, especial durante o trimestre, nós também teremos o momento da Semana Santa, não é, Vanessa? Com certeza. Um momento todo especial em que toda a igreja está envolvida e nós precisamos envolver as nossas crianças nesse momento especial da Semana Santa. Para isso, nós podemos trazer para a classe, mostrando para eles os emblemas da Semana Santa, né, trazendo o significado e podemos também presenteá-las, né, ao final da Semana Santa com uma lembrancinha, né? E a gente tem aqui algumas sugestões. Aqui nós temos também uma sugestão, olha, da sacolinha, né? Trazendo aqui Jesus como cordeiro, né? Exatamente. E aqui, olha, tem aqui a ovelhinha, né? Feita de EVA, uma sacolinha de papel simples, né? E aqui nós temos também, olha, que a gente pode fazer um pacotinho de pipoca, né?
E aqui é o corpinho da ovelha e você faz a cabecinha, os pezinhos. Isso também é uma sugestão de lembrancinha. E aqui nós temos um saquinho, ó, que a gente traz para eles, mostrando, né, os emblemas da Santa Ceia, que é o suco e um pãozinho, né? Esse só não pode faltar, né, Kessia? Isso. É importante porque eles vão identificar, né, esses símbolos. O corpo e o sangue de Cristo. Exatamente. Aqui nós temos também uma outra opção, né? São frasquinhos diferentes. Aqui é uma garrafinha, né? Esse potinho aqui diferente para colocar o suco. E aí conta com a criatividade e de acordo com a realidade de cada um. E esses foram nossas ideias para um momento de confraternização e momentos especiais com a sua turminha. Estimular a participação das crianças da classe dos primários, é muito importante nós criarmos estratégias lúdicas e até mesmo competitivas entre eles e também de grupos para que eles se sintam mais envolvidos com a participação. Isso é muito importante porque a fase em que eles estão precisa dessa competitividade, faz parte do momento de desenvolvimento de cada um deles. Vanessa, um momento especial e uma parte muito legal da classe é o cantinho das missões. Nesse cantinho, ali a gente pode desenvolver com eles curiosidades sobre o local para onde estão indo as nossas ofertas, quais são os projetos missionários. E para isso é muito legal, muito importante a gente ter um mapa mundi na decoração da sala, né? Aqui a gente trouxe como sugestão, ele é um mapa mundi, só que ele é ilustrativo, tá vendo? E aqui ele é adesivo, mas você pode, né, fazer impresso, da forma como achar melhor. E temos também uma outra sugestão, é um mapa, aquele mapa comum mesmo, né, que a gente compra em papelaria, né, para deixar ele no cantinho. Tenha um cantinho para esse cantinho da missão, para você deixar exposto ali. E aí durante o trimestre, a cada sábado, você vai trazendo, e até mesmo as próprias crianças podem trazer curiosidades sobre aquele país, né? Exatamente. No caso, nesse trimestre, nós iremos focar no Japão, Mongólia, alguns países ali da Ásia. Então aqui, ó, você vem a cada sábado e insere no mapa algo que tem a ver com a cultura. Como nós temos aqui um origami, né, um sapinho de origami, a gente pode colocar aqui perto do local de onde está o Japão, no caso. E assim o nosso mapa vai ficando repleto de curiosidades que eles vão aprendendo durante o trimestre, né? Vai ficar um mural bem completo, com várias curiosidades, coisas que eles mesmos podem trazer de casa para apresentar a cada sábado. E o Mapa Mundi, voltando ao Mapa Mundi, ele pode ser uma decoração fixa na sua sala, né? Como o ano inteiro você vai utilizar esse mapa e só vai mudar a estratégia, como vai modificar a cada região missionária. A cada trimestre que vai mudando a divisão que vai ser alcançada, né? A região ali, enfim, você pode ir usando. Vai tirando, né, aqueles que foram usados e vem para um novo, uma outra área geográfica onde vai estar acontecendo ali os projetos missionários, e isso vai trazendo, as crianças vão adquirindo tanto conhecimento e eles gostam, né, de trazer essas curiosidades para a classe. Isso chama a atenção dessa turminha, dessa idade, né, dos 7 aos 9 anos. Mas olha, tudo isso é para que a gente incentive a participação também deles trazerem as ofertas para a sua igreja, mas a participação da sua presença, né? De trazer um amiguinho, de estudar a lição durante a semana, de decorar o verso bíblico. E aí a gente traz uma outra sugestão, que é o dinheirinho. Olha só, aqui nós imprimimos um dinheirinho falso, né? Claro, com notas de 2, 5, 10.
Você pode fazer o ien, que é o dinheiro do Japão, ou pode fazer assim como este modelo, que é o real, que é o mais conhecido deles. E você pode estar dando valor para cada participação. Se a Kessia veio na escolinha, ela pode ganhar R$2 naquele sábado. Ah, mas a Kessia também trouxe ofertinha, então ela ganha mais R$5. A Kessia, nesta semana, decorou o verso bíblico. Mais R$10 para você, Kessia. E o seu dinheirinho vai ficando cheio. E se ela estudou a lição diariamente nessa semana, ela vai ganhar mais R$50. E assim, vai construindo o seu banco japonês. Olha só, a gente pode dar um envelopinho para cada criança, onde ela vai guardando o seu dinheirinho. E no final do trimestre, cada um vai ter já a sua boa quantidade de dinheirinhos, né? Dos ienes ou dos reais que a gente pode estar dando para eles. Então, você vai promover um momento de confraternização no final do trimestre, que pode ser uma feirinha de objetos, né? De brindezinhos, lembrancinhas, podem ser objetos escolares, podem ser lembrancinhas de aniversário, coisas bem simples, para que eles possam comprar com aquele dinheirinho. Outra ideia para esse momento de confraternização é uma sorvetada, né, que eles podem comprar o sorvete, a própria família contribui, cada um leva um pote de sorvete e aí eles vão comprar a bolinha do sorvete, né, com seu dinheiro. Também a feirinha gastronômica, onde cada família leva um prato e aí eles vão fazer uma comemoração e vão pagar por aquele lanche que eles querem comer no momento. E isso é muito lúdico e divertido para eles. É uma forma deles estarem, você está estimulando a participação deles em todo momento da escola sabatina e também ter esse momento agradável de confraternização com todos eles. Mas temos mais maneiras de incentivo, né? Temos mais uma sugestão, Kessia? Temos sim, Vanessa. E é algo que vai chamar a atenção das crianças também. Nós trouxemos aqui a ideia do quebra-cabeça, que a cada atividade que eles completam, né? Presença, chegou na classe no horário, trouxe a oferta, decorou o verso, eles vão recebendo uma peça do quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, ele é um quebra-cabeça maior, né, Vanessa? E eles vão montar num local, vai deixar montado num local específico da classe, e aí cada criança que completar alguma atividade vai lá, pega uma peça e monta. E no final do trimestre, o quebra-cabeça vai estar todo montado e ele vai ser também vai servir também de um cantinho para ilustrar, né, um quebra-cabeça aqui, no caso um quebra-cabeça bíblico, ou de animais, ou que tem a ver com o tema das missões ou da lição, enfim, você pode explorar aí de acordo com a criatividade. E usar para decorar sua sala, né? Fica como um cantinho decorativo também. Nós trouxemos também uma outra ideia, que é desse quebra-cabeça menor. Aqui ele é individual. A ideia é que cada criança, ao completar uma atividade, seja do verso, né, ou da presença, ela vai receber uma parte do quebra-cabeça a cada sábado, não é, Vanessa? Isso. E no final do trimestre, ela vai completar, vai ter completado o quebra-cabeça e vai levar como uma lembrança daquele trimestre, né, de incentivo da sua participação durante as atividades do trimestre. Tenho certeza que eles vão gostar dessa também, Kessia. Sim, vão sim. E essas foram as nossas ideias para que você incentive cada vez mais a participação e o estudo da lição das suas crianças da classe dos primários. Querido professor, o momento mais importante, o ápice da nossa escola sabatina é sempre a história bíblica. Para este momento, o nosso aluno precisa vivenciar as histórias, para que ele marque de uma vez por todas em sua vida esse momento tão especial. Para isso, eles precisam participar das histórias, eles precisam visualizar elementos que fazem parte dessa história, estar ativos o tempo todo na preparação deste momento. Como sugestão para esse trimestre, nós elaboramos um cenário. Na verdade, esse cenário ele pode ser parte decorativa o ano inteiro de sua sala de aula.
Olha só, este cenário contém elementos que vão ser utilizados em todas as histórias bíblicas. Então, nós fizemos com um tecido azul, imitando o céu, alguns elementos do céu, como nuvens e sol, também árvores, o gramado, sempre um caminho para que Jesus possa passar, também elementos como pedra e água. E assim nós temos um cenário completo para todas as histórias. Outra opção, além desse, é claro, esse é bem grande, né? Você pode explorar toda uma parede de sua sala, mas também você tem essa outra opção, que é um pouco menor, tem apenas uma árvore, mas continuam tendo os mesmos elementos, tanto do céu quanto os da terra, o caminho, pedra, água, a vegetação e a árvore. Este painel aqui foi feito com uma estrutura de PVC. Essa estrutura você só reveste com o cenário e você pode desmontá-la para carregar de uma sala para outra ou em qualquer lugar que você precise usar. Esses cenários estando pronto na sua sala, você tendo esses elementos aqui, você pode acrescentar nos cenários qualquer elemento necessário para todas as histórias. Se for necessário uma casa, uma tenda, um barco, você já tem a água, né? Você pode inclusive ter mais um pedaço do TNT azul para expandir a água se for necessário, dependendo do tamanho do seu barco, né? Se nós temos um ambiente de deserto, você tenha um TNT desta cor que você venha colocando com alfinetes cobrindo a parte de vegetação. Então, ele é um cenário que você pode explorar de muitas formas. Ele é decorativo para sua sala e você explora em todas as histórias. Agora nós vamos ver como que nós vamos utilizar esses cenários de acordo com cada mês das histórias desse trimestre. Vamos lá? No primeiro mês, nós temos 4 histórias bíblicas que falam sobre o serviço. Deus nos chama para servir aos outros. Isso precisa ser inculcado na cabeça das nossas crianças durante esse mês. Nós temos também a necessidade de oferecer as atividades preparatórias para que a criança se prepare para aquele momento da história e vivencie assim de forma prática aquilo que eles irão aprender na história. Após as experiências e também ouvir a história bíblica, eles precisam ter as atividades de fixação. Todas essas partes, tanto as atividades preparatórias quanto as atividades de fixação, são necessárias para concretizar o aprendizado dessa criança com relação à história. As histórias, elas não podem ficar apenas na teoria, elas precisam partir para a prática. Por isso que o nosso manual é bem completo, né, Kessia? Já Sim. Trazendo todas essas possibilidades, inclusive não traz uma atividade preparatória apenas, né? Traz diversas maneiras, sugestões para que a gente consiga envolver as crianças, tanto no antes quanto no durante a história, até mesmo no depois. Não podemos esquecer uma coisa: abrir a história, abrir a Bíblia é muito importante. Aquilo que a gente conta na hora da história, a criança precisa verificar na Bíblia aquela história, que aquela mensagem vem de Deus e não das pessoas que estão ali vivenciando essa história com elas. Use os elementos que fazem parte da história. Você não precisa usar uma grande quantidade, apenas 1, 2 elementos que você possa utilizar durante a história já ajuda a fixar essa mensagem. Então, temos a primeira história. Qual é, Kessia? A primeira história, Vanessa, é a Torre de Babel. E para essa história, a gente precisa trazer elementos
para inserir, né, no cenário, na hora de contar a história. O professor pode usar ali, para essa história, ferramentas, né, trazer para a classe ferramentas, coisas que são acessíveis, de conhecimento das crianças. Que até né? mesmo você tem em casa, né? Um martelo, um serrote. Exatamente, pode trazer, você conseguir um tijolo, né, de construção, traz ali um tijolo, mostra para a criança, né? Pode usar também para... nas atividades preparatórias, né, Vanessa? A gente pode usar os blocos de montar, que vão remeter à construção, né? E eles gostam muito. Pode usar o quebra-cabeça, né? Então, são elementos, né, que a gente pode trazer para dentro do contexto da história, que vai enriquecer e vai ajudar na aprendizagem ali da história bíblica. Muito bem. Então, essas próximas 3 histórias, o que você precisa acrescentar no seu cenário é uma tenda. E então, juntamente com a tenda, você ilustrando como eram as casas deles, né, como eles mudavam naquele momento, é muito importante que você tenha algumas roupas de tempos bíblicos, tanto para as crianças participarem, que você pode vestir uma criança para que ela seja Abraão, ou para que ela seja Ló e os outros personagens das histórias, ou até mesmo você mesmo vestir uma roupa e contar a história como se fosse Abraão. Um elemento tão simples como esse, que é uma roupa que você pode fazer até mesmo de TNT, com um lençol velho da sua casa, você pode já ilustrar o personagem bíblica e marcar de uma vez por todas a vida da sua criança com as histórias bíblicas. Neste segundo mês, o foco será a graça. A graça de Deus significa as boas novas dele para nós. E nesse momento, Vanessa, a gente precisa trazer o foco das lições para mostrar para as crianças a importância da graça de Deus para nós. E é isso que nós iremos ver agora nas histórias deste mês, não é isso? Exatamente. Essas 4 histórias do segundo mês vão falar do profeta Samuel ungindo o rei Davi, até a história de Davi vencendo os filisteus. Então nós temos ali praticamente toda a história de Davi. O que nós vamos precisar para acrescentar no nosso cenário, no nosso escola sabatina a cada sábado? Para este mês, nós vamos precisar ter uma casa, que nós temos lá a representação da casa de Jessé, de seus filhos, né? Que pode ser feita com EVA, que é este caso aqui. Fizemos com EVA já decorado de tijolinhos. A outra opção é fazer uma casa também, ou com tecido ou com feltro, e acrescentar no seu cenário. Essas são as opções de casas que nós precisamos acrescentar no cenário para essas 4 histórias. Além das casas, precisamos também acrescentar ovelhas, porque Davi cuidava das ovelhas. Também, na primeira história que fala sobre o profeta Samuel, ele fala que não teriam chuva naquele momento. E então, quando você fala em chuva, você precisa ilustrar com um borrifador de água. É a sugestão do nosso manual. E as crianças se divertem muito quando você borrifa água neles através dessa nuvenzinha de chuva. É muito lúdico e eles se divertem se molhando um pouquinho. Além da chuva, nós podemos utilizar a capa do rei, né? Que como ele vai ser ungido rei, então nós podemos usar a capa. Quem não tiver a capa pode utilizar uma coroa também, né? E outro elemento que você pode usar para ilustrar as histórias de Davi, as histórias que vão evidenciar Davi neste mês, são as pedrinhas e a funda. Você pode até construir com as suas crianças a funda para que eles possam brincar e explorar esse elemento, o tão utilizado e falado durante a história da derrota dos filisteus. Aproveite e use a sua criatividade e brinque com as suas crianças. O terceiro mês das nossas histórias para os primários evidencia a adoração. E o tema é: adorar a Deus nos dá alegria.
E todas as histórias que nós contaremos para as crianças nesse mês evidenciam esse tema, adorar a Deus. A adoração nos dá alegria. Lembrem-se sempre disso a cada história contada. Nós podemos acrescentar uma casa a mais, agora pode ser menor. Também acrescentamos palmeiras, tá? Para que a gente possa ilustrar um pouco mais as histórias. Esse mês em especial, você vai usar muito as roupas dos tempos bíblicos. Então, não esqueça, se coloque como o personagem principal da história para que as crianças vivenciem de verdade esses momentos. A primeira história fala sobre a casa sobre a rocha e a casa na areia. Você pode ter ali uma casa sobre a areia, a outra casa sobre a rocha. Você vai falar sobre uma chuva. Se você quiser, você pode fazer uma placa com chuva, né? E colocar sobre as casas para mostrar o momento da chuva. Ou também apresentar a chuvinha, né? Como nós já usamos no mês passado, que eles novamente vão se divertir tomando um banho de chuva. Você pode colocar a chuvinha fazendo a água cair sobre as casas do seu cenário. A próxima história fala da ressurreição da filha de Jairo. Você precisa então ter uma roupa de tempo bíblico de Jesus e fazer a história conforme Jesus estivesse contando. Logo após, temos a história dos 10 leprosos. Novamente Jesus entra em cena e você pode com as próprias crianças colocar ataduras como papel higiênico ou mesmo ataduras de verdade, né? Bandagem da enfermagem, para colocar, ilustrar esses ferimentos das crianças. E assim Jesus faz novamente o seu papel principal nesta história. A próxima história, este mês nós temos 5 histórias, não é mesmo? Então, nossa próxima é a transfiguração de Jesus. Jesus é o papel principal, então você tenha a roupa de Jesus para que ele encene esse momento da história. E por fim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso, nós temos no cenário as palmeiras e você pode também fazer folhas de palmeiras para que as crianças mexam, sacudam as folhas de palmeiras quando Jesus estiver entrando em Jerusalém. E assim você vai ter a ilustração principal para que as crianças entendam muito bem e vivenciem essas histórias e inculquem na sua mente como Jesus é o nosso Senhor Salvador. Queridas, façam o melhor, o mais criativo que você tiver. Nosso manual é cheio de ideias para que você possa explorar. Nós também temos muitas ideias na internet que a gente pode buscar muitas outras criatividades, né? Para a gente explorar com as nossas crianças. E lembre, use sempre as crianças para vivenciar cada uma das histórias. E faça o seu trabalho o melhor possível, porque assim você está servindo ao nosso Deus e pregando a mensagem para as nossas crianças. Parabéns pelo seu trabalho e continue firme nesse caminho.